Revista do Homem-Aranha número 200, da editora Abril. Essa revista a gente vai ficar sabendo qual a situação atual da tia May e da filha do Peter Parker com a Mary Jane. A May também. Porque até então nas histórias elas estavam consideradas mortas. E também a gente vai ficar sabendo o que se trata a reunião do quinteto, quais as suas consequências, o que o Norman Osborn quer com ela e tal. Aqui, essa edição teve 205 edições, iniciando-se em julho de 83 e indo até julho de 2000. Essa em específico é de fevereiro de 2000. São 100 páginas. Essa revista é dividida em 4 partes, todas com o mesmo segmento, contando essas situações sobre a tia May, sobre a reunião e suas consequências, a reunião do quinteto, no caso. Aqui tem um resumo nas primeiras páginas dos personagens, do Homem-Aranha, do Duende Verde e do Magma. Aqui diz que o Duende Verde ele voltou depois de muito tempo da morte. O Magma, aqui fala-se um pouco dele, que ele é, quem ele é o Mark, e ele está sendo controlado pelo Norman. E na próxima página aqui está dizendo uma retrospectiva do que aconteceu anteriormente. Aqui é citada a personagem Alison Morgan, que ela era uma cuidadora da filha do Peter Parker. E ela sabe coisas sobre ela e quer contar para o Peter. E aqui também tem do Magma, contando também que ele está sendo controlado pelo Norman. E falando também que ele teve um combate com o Homem-Aranha e ambos, depois desse combate, caíram em um rio. Aqui tem uma introdução referente à reunião do quinteto, que diz o seguinte: enquanto isso, o Norman se apodera de um fragmento místico que poderá lhe conceder um poder absoluto em um ritual profano, conhecido como reunião do quinteto. Aqui já é mostrada essa reunião, provavelmente no prédio do Norman. Essa história originalmente é de 98, com os argumentos do John Byrne e o Rafael Kayanan nos desenhos. Tem o título de A Quem Vai Ficar e Quem Vai Ficar com a Coroa. A reunião do quinteto é o seguinte: são fragmentos que nessa reunião, que quando são juntados, concede situações para cada membro dos 5 que participam dela, que é a loucura, o outro vai receber a morte, o outro poder, o outro sabedoria e o outro fica com imortalidade. Aqui, esse personagem é o Maxwell, Morris Maxwell. Ele é dono de uma loja de artefatos e ele que teve conhecimento e sabia desses fragmentos e do ritual da reunião e guardou com ele, até que o Norman Osborn, ficou sabendo e foi atrás dele para que essa reunião ocorresse. Aqui é Madame Teia, personagem conhecida e até tem um desenvolvimento de um filme atualmente. Esta aqui é a Martha Franklin. Acredito que seja uma futura Mulher-Aranha. Não acredito que até esse ponto ela não seja ainda. E esse personagem é o Gregory Herd, um futuro vilão. Não sei se já é aqui, mas provavelmente o futuro vilão ainda das histórias do Homem-Aranha aí. E aí começa esse ritual para fazer essa reunião, essa situação toda. É pulado aqui para Alison indo atrás do Peter Parker lá do Homem-Aranha para que ela conte o que ela sabe sobre a filha dele. Até ser interrompida aqui pelo Magma, que chega bem na porta da casa do Peter ali. Mostra que o Homem-Aranha voltando para casa depois de um dia aí de alguma situação que ele enfrentou. A Mary Jane ao telefone com a amiga, até que ela percebe a situação que ocorre lá na frente de sua casa. Aqui tem toda a situação do confronto entre eles e um resumo ali como que o Norman começou a controlar o Magma e fazer uma programação para que ele faça o que ele quer, né, ali, tanto na situação do Homem-Aranha como na situação da Alison, no caso. Voltando ali, o Magma tem um confronto com a sua mente, ele não quer fazer o que está programado, mas tem essa programação, então tem um conflito, ele não consegue fazer de fato o que é proposto ali para ele. E nisso a Mary Jane sai lá fora para ver o que está acontecendo e ajudar ali a Alison. A Alison acaba contando sobre a filha, e esse é o Rob, né, que ajuda a Alison.
Ele que tá levando a Alison ali para contar. Ele é um velho amigo do Peter, trabalha no jornal, e a Mary Jane acaba falando pro Robin do que se trata, a Alison disse que a filha dela está viva, no caso. Voltando aqui para a reunião do quinteto, a Marta ali lendo uma revista que está o Homem-Aranha, o Norman não gosta nada, nem um pouco disso, porque é o Norman, né? E começa essa reunião. Ambos aqui começam um a um. O primeiro a encaixar o fragmento é a Madame Teia. E eles constatam que ela foi a primeira e o que ela foi concedido a ela foi a morte. E aí, um a um, vão sendo concedidas as situações. Eles acham que o Gregory foi concedido a ele a imortalidade, a Marta a sabedoria. Aí fica só duas situações, que são o poder e a loucura. E o Norman, para tentar impedir, ele acaba ocasionando ali alguma situação e acreditando que o Maxwell foi concedido a ele a loucura. E ele, assim, ficando com o último, que seria o poder. E aí ele começa a executar o seu plano, tentar, dando início a isso. Aí o Peter Parker acaba chegando na sua casa, a Mary Jane conta tudo o que ocorreu sobre a filha, ele fica louco com isso e vai atrás do Norman para saber o que de fato aconteceu, cadê sua filha, se ela realmente está viva. E aqui termina a primeira parte, fim da primeira parte. Aí, começando a segunda, o Norman ali, essa história também é de 98, e com a sua equipe, eles preparando o Norman ali para as situações que ele vai enfrentar ali. O título dessa segunda parte é Que os céus tremam ante o poder do Duende. Howard, John Romita Jr. e Scott estão na história e na arte, aqui dessa parte da segunda parte. Aqui gira em torno do Homem-Aranha indo atrás do Norman. Ele acaba enfrentando umas situações em uma floresta aqui, ele imagina que seja o Norman que está fazendo umas situações, umas ilusões que ele tem que enfrentar ali. E a Mary Jane nos eventos e preocupada com o Peter nessa situação, né? Continua o Peter nessa floresta, enfrentando criaturas criadas ali pelo Norman, até ele encontrar. E o Norman acaba contando os seus planos anteriores, que ele tinha plano de destruir o Peter através de um diário do Norman, dizendo com as ilusões, fazendo que o Peter acreditasse que era uma coisa, e quando ele entregasse para as autoridades, os textos iam mudar, virando contra o Peter. No caso, os textos diziam que, a princípio, na visão do Peter, que eram contando sobre coisas que incriminariam o Duende, o Norman, no caso. Só que daí esses textos iam mudar de uma forma que o Duende fez e ia mudar o jogo, incriminando o Peter de situações e tal. E assim gira novamente a Mary Jane em eventos, né? Porque ela faz desfiles, é uma atriz. E aqui ela acaba pensando como que ela consegue ficar ali, sendo que tem a possibilidade da filha dela estar viva e tal. Voltando aqui para a floresta, onde que o Peter tem esse confronto com o Duende. E aí gira em torno, ele acaba conseguindo chegar em outro lugar ali, dentro da onde que ele foi, atrás do Norman ali, deve ser as empresas dele ou a casa do Norman, não sei. E entrando lá, conseguindo se desfazer ali do Duende Verde, despistar ele e conseguir entrando lá. Ele é atingido por um vaso, quando ele está sozinho ali, procurando sua filha. E aqui é o fim da parte 2, que ao invés da filha, ele encontra a tia May. Finalizando essa segunda parte, e assustando ele, não sabendo do que se trata, no caso, né? Aqui já no início da terceira parte, tem o título O Triunfo do Duende, Mike, Ross e Milagrão, na arte e nos argumentos. E continuação também é uma história de 98. Aqui tem uma narrativa aqui falando
o Homem-Aranha totalmente confuso do que se trata, porque a tia May havia morrido faziam alguns meses já nessa história. Iniciando-se aqui a parte 3. Toda essa situação tem as conversas, os diálogos entre o Peter e o Norman, ele não acreditando, ele achando que poderia ser diversas coisas que o Norman, para fazer ele ficar louco também com a situação, achando que poderia ser um clone, outras situações que ele criou, uma pessoa disfarçada, várias situações nesse sentido. Mas depois das conversas e ele renegando tudo isso, ele não queria, depois do Norman bater nessa senhora, relutante, ele acaba mesmo não sendo, acreditando que não seja sua tia, ele vai ajudá-la devido a ser um ser humano ali precisando de sua ajuda. Ele vai atrás do Senhor Fantástico aqui, para que, com a sua inteligência e tal, todo o seu conhecimento, possa dizer o que de fato está acontecendo ali, quem é essa senhora e tal. O Doutor Fantástico acaba dizendo que ele precisa de fazer mais análises e tal, e aí ele vai atrás de alguma coisa que tenha o DNA da sua tia, para que ele possa fazer algumas experiências para comprovar se de fato ela é a tia May. Ele acaba contando isso para Mary Jane quando encontra com ela. Ela encontra com ele porque ele vai atrás de alguma coisa na casa deles, né? E aí ele leva o Senhor Fantástico e ele acaba constatando que nada fala que ela não é a tia dele. Sim, tudo comprova que ela é realmente a sua tia. Só que o Norman acabou implantando um aparelho, um pequeno aparelho na sua cabeça, e o Senhor Fantástico acaba dizendo, se aquele aparelho for retirado, ela permanecer ali no caso, ela pode morrer e tal. Ele fica louco e vai atrás do Duende novamente, e tem essa conversa com eles. Aí a partir daí o Norman, o Duende Verde, acaba realmente contando o seu plano. Ele quer, como um deus, ele se sentindo agora com todo esse poder adquirido pela reunião, ele quer refazer a humanidade ali, jogando produtos e situações que aquele demonstra que numa sala o que vai acontecer. Ele vai dissolver, transformando a população em puro DNA, para que depois se regenerem e formem eles a semelhança dele. Uma coisa assim. Tem todo um confronto aí com o Homem-Aranha devido a essa situação, mas ele já está fraco, cansado depois de todas essas situações, né? E acontece todo um confronto entre eles ali, que ele acaba sendo derrotado, o Homem-Aranha. E finalizando essa terceira parte com ele, o Duende acreditando que matou o Peter Parker. Tem a presença de vários conhecidos dele aqui, como o JJ Jameson e tal. Finalizando aqui com essa página dupla, bonita aqui. Essa terceira parte, no caso, acreditando-se que o Homem-Aranha foi morto. Tem a teia dos leitores. E aqui iniciando-se a parte final dessa revista, dessa história aqui, desse arco. Aqui é de 98 também. Os desenhos, o argumento é de Howard, o John Romita nos desenhos, e é o título capítulo final. Mas, de fato, o que havia acontecido é que o Duende não tinha recebido nenhum poder, e sim a loucura. E toda aquela parte final daquele confronto e da morte do Homem-Aranha havia sido loucura da cabeça do Norman. E tem umas situações aqui de ameaça do Jameson ao Peter, e mesmo tudo aquilo ocorrendo, ele sempre nessa pressão com o Homem-Aranha de ameaçá-lo, de não gostar dele. Aqui o Homem-Aranha tem o sentido aranha, ele começa a sentir uma presença de uma coisa estranha, que é uma bomba do Duende que acabou ficando por ali, e ele tenta fazer algo, mas acaba explodindo e danificando o prédio ali do jornal. E ele vai atrás, e ele aqui, em uma cena que ele substitui um pilar do prédio, fazendo um esforço gigantesco ali, e ele faz e tenta isso até que todos consigam sair do prédio. E é um momento ali
de todas umas situações e a partir daí, mesmo com tudo o que ele faz, a população fica dividida, uns a favor e outros contra ele, talvez impulsionados ali pelo Jameson, né? E inspiradas por ele e tal. Tem toda essa situação e ele fica um bom tempo ali nesse esforço gigantesco. A Mary Jane mostra que totalmente preocupada com toda aquela situação dele ali e a população conseguindo sair daquele prédio. E ele consegue, faz uma situação de colocar um pilar ali e faz várias situações ali com as teias para que a população que está dentro daquele prédio consiga sair. E mesmo assim ele consegue. E o Jameson continua a ameaçá-lo e finalizando aqui, depois de várias ameaças, o Peter Parker diz: divirta-se, John, eu não me importo. Mostrando que ele está desconsolado, ele não está, mesmo tudo que ele faz, as pessoas não estão satisfeitas, não agradecidas e tal, e acaba indo meio desolado ali, no meio da fumaça, da poeira de toda aquela situação. Ele vai, mas tem ainda a situação da tia, que vai ser operada pelo Senhor Fantástico, para retirada, e tem toda essa situação de se fosse retirado, ele passou por esse conflito também. Se for retirado, a população vai morrer, porque esse era o gatilho para ser jogada na população todo aquele efeito de transformar as pessoas em DNA para reformular coisas do duende verde ali que ocasionou. Então tinha toda essa situação. Se fosse retirado, aquele aparelho que está na cabeça dela saísse daquele local e fosse exposto ao ar livre, seria o gatilho para que toda aquela situação da população se transformar em DNA novamente seria ocorrida, seria o gatilho para que isso acontecesse. Mas se o aparelho ficasse ali, a tia May ia morrer novamente, no caso ali. E ele tá, mesmo que todo quebrado, estrupiado, ele vai tentar chegar lá. E na sala de cirurgia que está ocorrendo, mesmo com com as dificuldades, ele acaba chegando e explicando a situação para o Doutor Fantástico. Ele tenta fazer o que dá para fazer devido ao que ele já tem conhecimento ali do caso, se tira ou não, como que vai fazer essa situação. Aqui está a Mary Jane e o Peter na espera dessa cirurgia que acaba sendo realizada. E ao final, deu tudo certo, eles conseguiram. E a tia May consegue ficar viva e não ser, o Doutor Fantástico consegue uma situação ali que não seja dado no gatilho para aquela situação de transformar a população em uma reformulação que eram os planos do Norman. E com isso, finalizando já a história, o Peter ele acaba sendo com essa revolta de toda aquela situação que ele passou e tal, todos aqueles confrontos e a população criticando ele ainda, ele acaba desistindo e queimando aqui o uniforme e finalizando a parte dele nessa história, nesse ciclo, assim, dessa forma. Pulando ali pro Norman preso, os médicos ali no hospital comentando sobre a situação dele e chegando um grupo lá, os Screers, uma coisa assim, e dominando a situação ali entre os médicos e acabando levando o doente embora. Finalizando esse arco aí. E essa foi o Homem-Aranha número 200, da editora Abril.